leitores e leitoras do Volta ao Brasil em 365 livros. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal em que trataremos de mais um livro esplêndido da nossa literatura. Hoje falaremos sobre um clássico, aliás, um livro contemporâneo que já nasce clássico, como diz o Humberto da Primeira Prateleira, um canal aqui também do YouTube, pois é um livro que já é premiado internacionalmente. Ele recebeu o prêmio no Projeto Leia, em Portugal, no Prêmio Leia. E este livro tem um tom mesmo de clássico. Eu acredito que, assim como Humberto pensa, será um livro lido nas escolas posteriormente. Muitos trabalhos serão desenvolvidos a respeito deste romance e provável que nós leremos por muitos e muitos anos. Eu estou falando de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, um livro que, premiado em 2018, traz muito da nossa história, da marca brasileira em geral. É um livro narrado por 3 personagens e é dividido em 3 capítulos, sendo o primeiro deles, deixa eu mostrar para vocês a divisão certinho, Fio de Corte, o primeiro capítulo. O segundo capítulo, Torto Arado, que dá no título ao livro, e o terceiro, Rio de Sangue. Eu acredito que vocês já estejam um pouco curiosos com essas 3 partes, e de fato, não só os títulos nos deixam assim, todo o livro, toda a narrativa nos prende, nos ensina, nos intriga bastante. A primeira parte é narrada pela Bibiana, a protagonista, uma das protagonistas. A segunda parte pela Belonísia, sua irmã. E a terceira parte, eu não vou dar spoiler, vou deixar que vocês descubram por quem é narrado, porque se eu disser, perde toda uma mística da narrativa. Esta história se passa no interior da Bahia, onde hoje se localiza a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Chapada Diamantina, o sertãozão mesmo baiano, e conta a história da família da Salu e do Zeca Chapéu Grande, que são os pais de Belonísia e Bibiana. O tema principal que perpassa esta obra diz respeito à questão da pós-escravidão, né? Como são as vidas dessas famílias que, após a abolição, ficaram sem lugar para morar, sem trabalho, sem condições de sobrevivência. E aí, que processo é esse que acontece no país até hoje, né? Porque nós temos muitas comunidades assim. E o que de fato essas pessoas vivem. A família de Belonísia e Bibiana é uma família de ex-escravos, né, que saíram daquele sistema, mas que vivem ainda uma escravidão um pouco camuflada. Eles se alojam em terras dos barões, dos senhores de terras que possuem, né, o domínio ainda nas terras brasileiras, a riqueza, aquela minoria brasileira que ainda mantém todo o capital e controla a sociedade. Então, eles vivem de favor nessas terras e plantam nela tanto para a sua sobrevivência quanto para os seus patrões. Então, toda a plantação que existe na terra tem que ser dividida. E aí, assim, começa a se formar o que nós conhecemos por comunidades quilombolas. Não é? Porque muitos negros ex-escravizados se alojam nessas terras, começam a construir as suas casinhas e ali torna-se então uma comunidade. Muitas vezes com pouca escolarização, porque não há ensino nesses territórios. Só quando alguns professores se formam, da comunidade se formam fora e voltam para a sua terra para poder ensinar os seus conterrâneos, né, aquele pessoal que convive ali, que forma a comunidade. E um fator interessante também
é que, como eles não têm direito a nada da terra, apenas aquilo que eles plantarem para subsistência, as casas também não podem ser construídas de maneira permanente. Então, não são feitas casas de alvenaria, apenas casas de barro, o que dá uma característica um tanto quanto transitória, porque elas, com as chuvas, com o vento, elas vão acabando sendo destruídas e logo eles têm que construir novamente, e aí é uma revolta muito grande, né? Nesse processo de construção, apesar de que muitos se contentam e até agradecem por aquela condição, porque sem ela eles não teriam como sobreviver, não teriam onde morar, nem mesmo o que comer. Então, é esse o contexto da narrativa. E, gente, sinceramente, o Itamar, que é autor, é baiano, ele é professor, então ele tem uma carga histórica, teórica, muito enriquecedora e que é nítida no livro. Nós não temos uma leitura cansativa de teoria, de pressupostos, não. É uma ficção, é um romance com personagens, espaço e tramas que se desenvolvem, porém, por trás dessas tramas tem uma carga histórica e muito relevante, muito relevante. Por isso que a gente considera este um livro que será muito premiado ainda e lido nas instituições escolares e universitárias. Então vamos ao enredo propriamente dito. Como a narrativa começa por Bibiana, Bibiana começa a contar como é a vida dela, a vida dos pais, a vida da irmã. E embora elas sejam muito juntas, né, convivem bastante, são diferentes, têm personalidades muito distintas. A Bibiana é mais, como eu posso dizer, mais conformada com aquela realidade. Ela vive sob as asas do pai, do Zeca, e ela narra tudo isso sobre a sua rotina, sobre a plantação, sobre como lidava com os chefes, né, com os donos das terras, como eles iam lá e pegavam metade daquilo que eles conseguiam plantar, enfim, essa submissão mesmo. E a narrativa começa com uma história muito impactante. Na primeira parte, que se intitula Fio de Corte, nós temos a curiosidade dessas duas meninas ao encontrar uma mala antiga da avó, e nessa mala tem uma faca, uma espécie de facão muito afiado e que é misterioso para as meninas. Está enrolado em um pano sujo de sangue e elas nunca entendem o significado daquele objeto. E no ímpeto da curiosidade, elas resolvem colocar aquela faca na boca e ocorrem feridas. A Bibiana tem um corte na boca, né, que é tratado e de certa forma é curado, mas a Belonise, sua irmã, ela perde a língua. Então ela se torna muda. E esse processo é muito interessante de ver como elas cresceram com essa condição, como foi essa aceitação dos pais, enfim, todo esse processo de adaptação com a mudez daquela menina devido ao acidente. E para mim, essa mudez representa também a mudez do povo, né? O silenciamento histórico, o silenciamento social, porque esse povo não tem voz nem vez. É uma espécie de metáfora, eu acredito, que esse acidente da Belonísia fez com que ela se tornasse muda, só que ao mesmo tempo representa a mudez do seu povo, representa a falta de voz e como eles não são ninguém, são simplesmente braços para produzirem para os donos das terras. E é uma realidade do campo, é uma realidade rural do Brasil hoje, porque nós nos enganamos se pensarmos que não existe mais, que depois da escravidão tudo melhorou, como os livros de história nos contam, e que em passe de mágica as pessoas se tornaram livres. E não, a gente sabe que não, que esses ex-escravizados ou foram para essas comunidades interioranas,
essas comunidades rurais, ou foram para as grandes cidades e moram e sobrevivem nas favelas, né? Porque não havia também um espaço, não havia recursos para pagar aluguel ou para construir uma casa em um setor mais nobre. Então foram se alojando em favelas. E é essa a realidade do povo negro brasileiro. Quando a gente fala em questões de racismo, de diferença de classe e de analfabetismo, de falta de instrução, que a maioria é predominantemente negra, não é simplesmente por causa da cor, mas é porque a sociedade fez com que essas pessoas se deslocassem das casas dos senhores, né, quando eram escravizados, e não tinham para onde ir. E aí isso se tornou um ciclo de exclusão, um ciclo de pobreza, um ciclo de marginalização, de miséria. Mas continuando, a partir então desse acidente, as meninas reinventam-se e passam a se adaptar a essa mudez. Depois do segundo capítulo, nós vemos a Belonísia narrando, e a Belonísia, diferentemente da Bibiana, ela quer fugir um pouco daquela realidade. Ela resolve se casar e, infelizmente, tem um casamento falido, um casamento infeliz, com um homem extremamente machista, que só a maltrata, que comete diversas violências contra ela. E além dessa violência contra ela, também tem uma vizinha que é espancada pelo marido e ela intervém, tenta resolver, mas não consegue porque a própria vizinha não decide por isso. E aí também é outra realidade brasileira sobre a violência contra a mulher, que muitas vezes nós questionamos, por que ela se aceita essa situação, ela se acomoda nesse processo, por que ela não se revolta e vai embora e tudo. Mas existe toda uma construção, existe uma realidade, uma dependência, muitas vezes há filhos, como é o caso dessa personagem, e ameaças que a fazem simplesmente continuar naquela situação e não ter saídas. É o que nós vemos no livro também. E, além desses aspectos sociais, históricos, nós temos a questão da religião muito presente neste livro. Religião de matriz africana, que é cultuada por aquele povo, que é o que eles chamam de jaré, que é uma vertente religiosa, tem influência africana, tem influência portuguesa e espanhola. E o Zeca Chapéu Grande, que é o pai das meninas, ele se torna um encantado, que é a manifestação dessa religião. Ele é uma espécie de conselheiro daquela comunidade que as pessoas procuram para resolver conflitos, para espantar maus espíritos, enfim. Ele é uma figura central e que atende toda aquela comunidade. Então mostra muitos aspectos da religião desse povo e de como eles tinham uma união, havia uma espécie de unidade, de construção de fé e ao mesmo tempo de mistério, de mística, que perpassa aquele povo e que os fazem únicos, né? Então é muito interessante conhecer também um pouco dessa religião e desmistificar alguns conceitos, né, que nós temos, por vezes, por não conhecer. Então, é isso, é uma trama muito bem construída, não posso falar mais, porque nós temos olha só, muito que comentar, só pelas marcações vocês já podem ver. São muitas nuances, é um livro que eu recomendo muito. De literatura brasileira, está na lista dos melhores do ano passado, que eu li em 2019. E, de fato, é um livro que vocês vão ouvir muito falar. Eu acredito que é um grande título para os prêmios deste ano de 2020 e que merece muito, muito, muito a atenção de vocês. Torto Arado vai para a história, de fato. Eu acredito muito nisso, porque conta muito
a respeito de nós, né? Da nossa história enquanto povo, enquanto escravizados, enquanto marginalizados, e embasa o que a gente vê acontecer hoje, né? Justifica muito do que a gente vê acontecer hoje. Tem uma figura que é o primo das meninas, da Belonice e da Bibiana, um primo que chega nessas terras também porque a família dele foi procurar onde morar e onde plantar, e que esse primo mostra um pouco a revolta, sabe? A mudança, o ímpeto, a vontade de fazer a diferença. E ele sai daquelas terras, vai para a capital e começa a se envolver em movimentos. Ele volta para... eu esqueci o nome da terra, mas Floresta Negra, se não me engano. Eu não me lembro. Vou olhar aqui para vocês e coloco aqui embaixo. E ele volta para poder mudar aquela realidade, para tentar abrir a mente daquelas pessoas, porque elas não podem aceitar aquela condição, elas têm que se rebelar, elas têm que construir casa de alvenaria, têm que tomar posse daquelas terras. Mas aí a gente também vê durante o desenrolar o que acontece com esse rapaz, né? Que é o que de fato acontece com muitos manifestantes hoje em dia a favor dessa luta a favor da terra, dessa busca pelo seu próprio bem, apesar de que muitas vezes são tomados, e a gente tem todo esse processo de luta pela terra no Brasil, né? Que está na mão de muitos dos grandes, dos ricos, e que os povos que trabalham, que cuidam, não têm direito a nada. É um outro lado, né? Lógico que existem aqueles que possuem a terra e que têm os seus direitos, mas também tem aqueles que são simplesmente braços para servir. Então é isso. Eu queria deixar essa sugestão de leitura para vocês, um dos melhores livros lidos em 2019 por mim, que vocês deem uma chance a Torturado e possam enriquecer um pouco mais a visão de mundo e de Brasil. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, é uma alegria muito grande que eu compartilho leituras com vocês e espero poder continuar, então eu preciso do seu apoio para isso. Abraços a todos, tchau, 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 tchau.